Olá, boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de ideal. Estamos aqui mais uma vez para mais uma noite de reflexões do livro Crepúsculo de um Coração, pelo projeto Momentos com Jerônimo Mendonça. É uma alegria muito grande contar com vocês. Boa noite, Mari, boa noite, Carol, boa noite, Giovana. Giovana, eu vou trazer uma pessoa aqui que você, por acaso, acho que você conhece hoje, hein? Uma pessoa que faz parte desse nosso projeto. Eu estava conversando com ela, falou, eu não vou falar desse tema assim sozinho não. Na verdade, precisaria alguém que tivesse um pouco mais de conhecimento de filosofia, né? Então, vamos fazer a publicação aqui para a gente fixar o comentário. E a nossa companheira já chegou, vamos trazê-la também. Ixi, como que eu vou trazê-la aqui? Tá difícil aqui hoje. Boa noite, Carlos. Tá com algum delay aqui, não tenho. Deixa eu ver como que eu vou fazer aqui. Nossa, que rolo que aconteceu aqui no Instagram. Boa noite, João Carlos, tudo bem? Olha só que loucura, gente. Sumiu as ferramentas aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Ops, vou encerrar vídeo não, gente. Calma. Pronto, agora achei. Que loucura. Vamos lá. Sejam bem-vindos. Nossa, que loucura. Faz parte. E aí, Flavinha, tudo bem com você? Não, eu não estava achando aqui como trazer a nossa amiga querida, participante desse nosso projeto. Cadê? Eu já mandei o convite. Acho que ela... Será que ela foi desdobrar com a Babi? Boa noite. O João Carlos já tinha falado, né? Vamos ver se eu mando de novo. Será que ela... Tá aqui, ó. Vou mandar de novo. Falei, não vou falar desse tema sozinho, não. É muito filosófico para mim. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Não fui não, tudo bem e você? Falei, esse tema é muito difícil para mim, gente. Boa noite, Cláudia. Boa noite, pessoal. Ó, Boa o noite, Everton todo mundo. também, mandar um abraço pro Everton. Ei, Everton, um abraço. Eu Cláudia. não estava conseguindo, sabe? Eu não estava conseguindo te chamar para participar. Estava difícil aqui, não sei o que estava acontecendo. Instagram tá cheio de gracinha. Tá desse jeito. E aí, o João Carlos falou uma surpresa boa. Falei com ele que ia ter surpresa na live hoje. Oi, Érica, tudo bem, querida? Seja bem-vinda. A Érica é lá de Teresina, no Piauí, onde estivemos na segunda-feira, batendo um papo lá. Oi, Tá Érica. comendo pipoca de chocolate, o Everton. Olha só, fica fazendo, Meu Deus. dando vontade pra gente, né? Você conhece alguém que entende de filosofia? Porque eu falei, não vou falar desse tema sozinho, não. Divagações filosóficas. Eu falei, eu vou trazer a Martiele para me ajudar nessa, porque, né? Como é que fica? A Maria Tá falando que vendo? adorou a surpresa. Hoje nós tivemos uma participação da Flavinha, às 18 horas, lá no Seridó, falando de um tema sobre a vida em outros mundos, né? Dentro da vertente da doutrina espírita. E a Martiele estava até agora fazendo uma palestra também aqui em Araraquara, né, Martiele? Você já veio para cá e já voltou para a sua cidade? Já fui a Araraquara e voltei. Tá vendo como que a tecnologia chegou? Então, a Martiele veio fazer uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, aqui de Araraquara, da nossa querida Neuza, que a gente está fazendo esse intercâmbio de palestrantes, né, Martiele? Flavinha também vai Isso. lá, Mabi também, aí vocês vão para Gavião Flavinha, Peixoto, Araraquara, Américo Brasiliense. Ó, a sua irmã tá falando que se Flavinha conhece e veio. entende de filosofia, tá vendo? Então, trouxe a pessoa Conheço quem certa. entende e conheço quem é Ela curiosa falou, também. então, ela falou que você entende bem de filosofia. Então eu falei, olha, eu não vou falar desse tema sozinho, divagações filosóficas, né? Que tema, eu falei, é muito estranho, né? Então, trazer a É. Martiele aí para me ajudar nessas conjecturas. Duas Mas palavras que... Oi? pode Pode falar. falar. Não, fica à Duas vontade. palavrinhas que, se a gente for analisar separadamente, uma não tem nada a ver com a outra, né? Mas aí, Jerônimo veio trazer para a gente que tem a ver, tem tudo a ver, né, com o que ele veio descrevendo abaixo. Se a gente for parar para pensar, tem muito a ver com a nossa vida também.
que seria divagações, por exemplo? Então, as divagações. Vou falar de um jeito simples, tá? Eu não vou aprofundar, não. Tá. Aquelas viagens que a gente dá, né, com a nossa mente, aqueles pensamentos, assim, que não tem muito paradeiro, não tem rumo, não tem... Aquilo que a gente se permite, né? A gente pensa mesmo o que a gente... o nosso íntimo, o que a gente tem vontade. Aquelas divagações, assim, a própria palavra já fala, né? Devagar não é comigo, que a Flavinha tá falando. Devagar o quê? Mas não é comigo. A Flavinha é direta, a Flavinha vai direto ao ponto. Mas, eu já filosofei com o título, né, João Carlos? Mas é isso, a divagações é aquele tempo, aquele momento que a gente permite, né, que a gente vê o que quiser na cabeça, vê o que quiser na mente, a gente fantasia, a gente cria, é o que a gente quer mesmo. E o filosóficas já é o racional, né? Já é aquela coisa mais puxada para a realidade, para a razão. Então, o Jerônimo deu um jeito de juntar. Pode falar. Mas a questão é a seguinte, né? Também a gente estava pensando agora, né? Devagar não é deixar o pensamento ir, né? A gente também tem que ter um certo controle, porque senão você vai viajando e aí você, né, sabe lá para onde você vai, né? Então também você tem que ir. Por isso, ou não. Então, a gente tem que ter esse controle, mas a gente sabe que nem sempre a gente tem. Mas é por isso que ele juntou aí divagações filosóficas. Essa viagem mental, mas com razão. Pautada na razão. Viaja, mas põe o pé no chão, né? Com o pé no chão. Sabendo, conscientemente, né? Sabendo o limite que ele vai, sabendo o que ele está pensando, o que ele está idealizando, mas sabendo ali onde que é o momento certo de parar. Mas mesmo assim ele ainda cria, né? Cria aquela situação. Cria sim, de certa forma, né? Porque ele sente. Vou fazer só um comentário que o Marquinho Faria chegou, né? O Marquinho esteve ontem debutando nas lives juntamente com a Gláucia, do Mensagem de Paz e Luz. Estiveram debutando comigo no encerramento lá do projeto do Minuto de Sabedoria, né? Que eu dei o nome de Sabedoria dos Minutos, eu inverti. E o Marquinho debutou ontem, tá? O João Carlos pergunta, interessante em qual sentido, Aloysio? No sentido real, viu, João Carlos? No sentido real da palavra interessante. No sentido de divagação. Não, o sentido real da palavra. Eu não posso falar mais nada, tudo que eu falo vira meme. Né? Então. Ô Martiele, você pode ler pra gente ou como é que fica aí? Eu posso ler, você lê? Eu leio. Então leia lá. Vocês não cansaram da minha voz, eu leio. Então vamos lá. Divagações filosóficas. Vamos lá. Desde o inseto minúsculo perdido no labirinto das selvas, ao pequenino verme que se perde no coração do solo, desde o zéfiro brando a baloiçar a rosa carregada de perfume, desde a fonte que murmura ao riacho que canta e até a estrela que treme na abóbada celeste. No troar do trovão ou no chicote do fogo do relâmpago, nas coisas animadas e inanimadas, conhecidas e ignoradas. Eu já lhe amava, ó filha do trovão. Milênios rolaram na ampulheta do tempo que nunca existiu, do tempo que é eterno presente. É por isso que eu amo você, ó filha do mistério. Você que veio ao mundo para me encontrar, e eu lhe procurei de eternidade em eternidade. Procurei por você até que um dia um ser angelical, compadecendo-se do meu desgaste, do meu sofrimento, de todo o meu drama, de toda a minha tragédia, pôs as mãos diáfanas sobre os meus ombros, cansados, e sussurrou-me aos ouvidos com sua voz melódica. Não adianta, meu filho. Você nasceu para ela, mas ela jamais existirá para você. Ó, linda e misteriosa deusa dos meus sonhos. Poético, então, né? Poético, viajado mesmo. Deixa eu só fazer um comentário, né? Que quando eu estava lendo esse texto, eu falo, Jerônimo joga umas palavras aí. Eu vou pegar aqui, já anotei, Flavinha.
Peguei o dicionário, porque ele falou em zéfiro, né? Quando ele fala assim, ó, desde o zéfiro brando a baloiçar a rosa carregada de perfume. Zéfiro nada mais é do que o vento que sopra do ocidente, ou a personificação mitológica desse vento. Olha só, eu falei, deixa eu procurar isso, porque não vou falar alguma coisa que não tem nada a ver, então fui pesquisar, né? Porque eu não sabia o que era zéfiro. Então é esse vento que sopra do ocidente, ou a personificação mitológica desse vento. E eu achei tão interessante esse aspecto, o que ele fala no primeiro parágrafo, que ele vai fazendo várias divagações, né? Como o inseto perdido no labirinto das selvas, o pequenino verme que se perde no coração do solo, né? Esse vento, né, que vem do ocidente, a bailoiçar a rosa carregada de perfume. E aí, além dessa divagação filosófica, ele vem com a poesia também, né? Ele traz a poesia para a gente. E ele fala assim, desde a fonte que murmura, ao riacho que canta, até a estrela que treme na abóbada celeste. No troar do trovão ou no chicote do fogo do relâmpago, nas coisas animadas e inanimadas, conhecidas e já ignoradas. Eu já lhe amava, ó filha do trovão. Será que ele está falando aqui do Thor, por exemplo, ou não? Aí eu fiquei pensando aqui, filha do trovão, o que o trovão traz? O que é o que o João Carlos está falando aqui, está parecendo Tomás Antônio Gonzaga divagando para Marília. É verdade, hein? João Carlos, como sempre, entendido não só em doutrina espírita, também como em literatura, hein, João Carlos? Então, o que o trovão, né? Vamos supor, filha do trovão, o que é o herdeiro do trovão? O que ele traz para a gente? Difícil isso, a gente entender isso, o que ele quer dizer com isso. O João Carlos faz umas coisas aí, ó. Não é o Thor, é a Tora. É a Tora. Deixa eu aproveitar aqui antes que você... Ó, o Hélio entrou aqui, seja bem-vindo, Hélio, Álvaro e a Rosimeire. Boa noite. Sejam bem-vindos vocês. Eu não consegui chegar à conclusão do que é essa filha do trovão. Não, mas olha aqui, a Flavinha já está viajando também. Ana Raios é Trovão. É uma novela que teve na Manchete. Flavinha, você está se entregando a idade. Flavinha está entregando a idade dela. E Ana Raios é Trovão, hein? Ó. O Zé Trovão é nada mais, nada menos que o Almir Sater, né? Não, isso eu já não sei, não é da minha época, não. Não, mas eu pesquisei, né? Antes, a Flavinha falou que ela ia colocar isso, eu pesquisei, né? Sei. Vai, Martiele, fala, senão a gente vai aqui e vai ficar divagando muito. Então, eu até perdi o que eu estava falando. Vai, fala aí, continua. Ingra Liberato, pronto. Divaguei. Mas é isso. Ele vem fazendo umas comparações não muito longes, né? Ele começa lá, inseto minúsculo perdido no labirinto da selva. Verme que se perde no coração do solo. Então uma coisa parece com a outra, né? Não tem muita distância, assim. Mas aí ele chega aqui, filha do trovão. O trovão é o barulho da descarga elétrica. O que o trovão traz? É para mim a pergunta? Não, então. Não sabia. Eu pensei que você estava divagando, por isso que eu não respondo. Eu estou divagando. O trovão, ele avisa que vai, né, que teve uma descarga elétrica. Mas o que ele traz com isso? Então, assim, você vê que ele viajou ali mesmo, né? A gente não tem nem que ficar perguntando, porque tem coisa que não tem resposta. Aliás, uma coisa interessante, né, do ponto de vista real da palavra interessante, é que quando as pessoas têm muito medo do trovão, né? E dizem que quem morre de raio não escuta o barulho do trovão, né? Porque o raio chega muito antes do que o barulho, né? A velocidade da luz é superior ao do som, né? A descarga elétrica é uma só. Só que como a luz é mais veloz, a gente vê o clarão primeiro para depois ouvir o barulho do trovão. Então,
é isso que o trovão traz, né? Mas quando chega o trovão, a luz já passou. O clarão já passou. E ele anuncia. O trovão anuncia que teve uma descarga elétrica. Então, assim, aí ele fala do tempo. Né, o tempo que passou e o tempo que nunca existiu. Aqui ele já mata uma coisa assim, ele criou aquele tempo todo, aquela eternidade, mas não existiu. Tanto que a relatividade do nosso tempo, a relatividade é muito diferente. O tempo nosso, de encarnados, é diferente da contagem do tempo no plano espiritual. Pelo menos os espíritos trazem essa informação para a gente, né? Que não é assim. Para nós, 80, 100 anos que seja, passa de um certo... Mas para a espiritualidade é um estalar de dedos. Não é tão assim. Isso. Não é tão demorado como é para nós. Para eles lá é contagem diferente. Eu não sei dizer, porque eu não me lembro mais. Faz tempinho que eu estava do lado de lá, então não lembro mais. O que essa parte aqui fez eu lembrar, eu acho que todo mundo que já passou por isso, é que às vezes a gente sente uma saudade, um vazio e não sabe de quê. Vocês já devem ter passado por essa situação. Você olha para o céu, sei lá, alguma situação que você vive, você sente uma saudade, mas é um vazio, você não sabe o que é. E algumas situações como um déjà vu também, né? Isso. Algumas situações que você já... que você não tem a sensação clara e precisa, falar, olha, eu já estive aqui. Tem algumas pessoas que têm essa faculdade mediúnica. O Divaldo mesmo já relatou que em determinados locais que ele esteve, inclusive na França, ele já relatou que ele vivenciou situações muito próprias de ter vivido, de ter estado lá em determinada região da França. Agora, a gente tem, às vezes, alguma sensação muito sutil, né? Isso. A Mari está falando que ela teve essa sensação hoje, a Flavinha, quando desperta, quando acorda. Então, assim, igual a Mari está falando, isso acontece com a gente. Quem não tem conhecimento da doutrina espírita, muitas vezes nunca vai entender. Mas a gente a gente estuda aqui, a gente, vez ou outra, a gente lê ou alguém fala, essa saudade que a gente não sabe de quê, é da vida espiritual. É algo que a gente não... Se a gente for parar para pensar nessa encarnação, nesse mundo material, a gente não sabe, a gente não viveu, é uma coisa que não existe. Mas a nossa consciência, aliás, o nosso inconsciente lembra disso. Então a gente sente esse vazio. Pode falar. Não, o Lourenço chegou aí com a gente e até fez uma menção do que no livro Ave Cristo fala 20 lustros é igual a 100 anos. É que, na verdade, acho que o lustro é contado a cada 5 anos. É uma forma de dizer cada 5 anos equivale a um lustro. E aí seria 20 lustros é igual a 100 anos, ele está dizendo, né? Uhum. E o João Carlos traz o João Carlos coloca a questão da melancolia no Evangelho segundo o Espiritismo. Uhum. Tem um capítulo específico sobre isso. Isso, aí a gente tem uma noção de o que significa isso, essa saudade, esse vazio. Né, que ao mesmo tempo que a gente sente isso, a gente nunca viveu, não sabe, se a gente for racionalizar, não existiu, mas existiu. Né? E exato. É o ponto que a gente não precisa ficar preso. O que o João Castro está falando aqui? O Renato Russo também esboçou uma explicação numa obra dele. Não estou lembrado em qual, mas o Renato Russo era uma mente bem filosófica. Sim. E o que é interessante, essa questão do tempo, né, Martielli, que ele faz um jogo de palavras com o tempo. A gente conta o tempo, mas o tempo, na verdade, é único. Não existe essa separação que a gente faz. Se a gente começar a pensar muito, né, começa a fundir a cabeça, né? É igual a situação de você querer tentar entender Deus. A gente não consegue. A gente não tem capacidade intelectual, filosófica até, para compreender a extensão, a grandeza de Deus.
Mas a gente já conseguiu já tirar Deus daquele trono, daquele senhor de barbas, né? Já tiramos Deus daquela posição, mas pelo menos nessa parte a gente conseguiu já evoluir um pouco, mas a gente não consegue sequer conceber a grandeza e a magnitude de Deus. Isso. E a música se chama Índios, o João Carlos falou. Ah, tá. Eu conheço a música, mas para variar eu esqueci a letra da música. Sim. Depois eu vou ouvir. Qualquer dia ele traz João Carlos só para cantar para gente. Isso. Ele foge da live. Ele não vai nem entrar mais. Não entra? É importante a gente lembrar aqui que esse texto de hoje, essa divagação filosófica aqui, é do Jerônimo, né? Isso aqui ele que botou para fora, né? Ele que exteriorizou o que se passava na mente dele naquele momento. Mas isso acontece com a gente. Em vários sentidos, isso acontece com a gente. Né? A gente viaja mesmo e no final das contas a gente caiu na real ali. Né? E aí vai entender. Às vezes a gente idealiza alguma coisa que a gente gostaria que fosse. Né? Eu já vi várias mensagens do Jerônimo, nessa outra parte que você vai entrar, que o João Carlos até falou, parece a Marília de Dirceu, naquela obra literária, de uma ode à mulher amada. O Jerônimo, a gente percebe em várias mensagens dele que ele sente que ele já vivenciou uma experiência com uma mulher em outra vida, e ele fica naquela busca frenética de encontrá-la, é nessa parte que ele vai entrar. Não é só nessa mensagem, eu já vi em outras mensagens, se não me engano, até no Escalada de Luz teve uma outra mensagem que ele trouxe esse lado, sabe? Comigo, vou ser muito franco com vocês, muito particularmente, o Jerônimo nunca confidenciou nenhum assunto desse, mas ele já chegou a falar com algumas pessoas conhecidas, mais próximas a ele, dessa sensação de ter vivido, encontrado uma outra, digamos, essa pessoa querida que ele conviveu, encarnada inclusive, né, nessa atual existência. Mas a pessoa estava numa outra situação e ele, naquela situação, na sua cama, jamais poderia... Eu não lembro exatamente qual mensagem foi, mas acho que foi no Escalada mesmo que eu cheguei a comentar essa passagem. Isso, e aqui ele vai falar o mesmo caso, de outra forma, mas ele vai falar o mesmo caso. Né? Você quer falar mais alguma coisa dessa parte aqui? Não, da parte anterior acho que está tranquilo, né? Não sei se ficou... Podemos ir então para essa questão. Não, só falando essa questão, só repetindo a questão do tempo, né? Milênios rolaram na ampulheta do tempo que nunca existiu, do tempo que é o eterno presente. E voltando um pouquinho, para a gente entrar já nessa parte dele, né? Ele coloca assim, quando ele fala, né? Eu já lhe amava, ó filha do trovão. Quer dizer, quando ele fez toda aquela divagação, ele veio para entrar justamente nesse lado afetuoso dele, onde ele vai colocar agora esse lado da separação da sua amada. E aí você pode falar um pouco mais. Isso. A gente pode entender também, quando ele começa, que a gente já passou por vários estágios, né, até chegar à humanidade, até nós chegarmos a ser humanos. Ele fala disso também, que desde a época que era verme, ele já amava essa criatura, né? Você acabou de falar. Nossa, mas já pensou, hein? Se a gente for pensar, é tipo daquele amor escrito nas estrelas, né? Se fosse pensar. Uma coisa assim que desde praticamente sempre. Porque se for pensar, desde quando ele era, se a gente fosse pensar na condição de espírito, quando você era algum ser, digamos, um verme que fosse, até toda a evolução, é claro, né? Ele tá viajando nas divagações. Aqui já é divagação.
Ó, o João Carlos quer que chame ele para cantar, hein? E ele e a Flavinha. A Flavinha vaza, a Flavinha não gosta de cantar, não. O que ele está falando do evangelho aqui? Do Evangelho? É. Não, Do eu Álvaro estava lá em Gonçalves, cima ainda. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25. A Mari que está mandando chamar a Flavinha para cantar. O Álvaro falou aqui, né, que esse vazio, vocês acham que nós trazemos de outra encarnação? Eu acho que é... Pode falar. Não, fala. Eu falo muito. Não? Eu acho que esse vazio é saudade da vida espiritual, da liberdade que a gente tem como espírito. Essa saudade, é esse vazio que a gente sente. Porque aqui é limitado. A gente é limitado pelo corpo material, a gente é limitado pelo próprio mundo que a gente vive. É onde a gente tem essa sensação que é proveniente do espírito. Tudo é proveniente do espírito. O sentimento, tudo é proveniente do espírito. E aí o corpo limita aquilo. Então a gente não tem a mesma liberdade da vida espiritual, a gente não tem a mesma consciência, né, de quando o espírito... E o que você está rindo, Luiz? A Flavinha falou, eu nunca vi ela cantando, mas ela canta assim. Flavinha, vou fazer uma live, você e o João Carlos, fazer uma dupla. Uhum. Chama os dois aí agora. Ó, louco. Quer que eu chame? Eu chamo, hein? Vocês querem vir? Vem, se vocês quiserem vir, fiquem à vontade. A gente chama, fala. Cabe mais dois. Fica o Carlos aqui. Tá difícil de eu ler, mas vou tentar. A Mari tá mandando chamar a Flavinha. Tá. Quer chamar a Flavinha e o João, a gente chama. Para mim, eu tô de boa. Cabe mais dois na live. Se coubesse mais, entraria todos vocês aqui. A gente faria uma roda de amigos aqui. Isso, é tão bom. Ô, João Carlos, eu não... Você está falando aqui, por isso que você indicou o trecho pro alto. Ainda bem que você indicou, porque eu não lembro que trecho que é, não lembro o que está escrito. Mas eu lembro que é nesse sentido. Deixa eu ver, acho que alguém está pedindo para participar, vamos ver. Se tiver, eu vou trazer. Ó, vocês falam aí, gente, eu não vou trazer sem vocês quiserem, não. Também não é assim também, né? Aí fica chato. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem, vai ser um prazer. João Carlos e Flavinha. Isso, então vai, Martiele. Enquanto eles pensam, né? Mas tem que passar perfume espiritual, hein, João Carlos? Vamos lá, vai, Marte. Não, mas não vai cantar, não, João Carlos. Não precisa, não é para cantar, fica tranquilo. Não vou fazer você pagar mico, não, fica tranquilo. Se você quiser entrar para a live, Flavinha também, é um prazer, tá, gente? Fiquem bem à vontade. Eu só vou chamar se vocês falarem, manifestarem vontade. Senão, a Martiele fica aí divagando. Divagando? Ah, João Carlos, que isso? João Carlos, é perfume espiritual, João Carlos. Fica tranquilo. Ah, a Flavinha falou que pode chamar, então vou chamar a Flavinha. Pronto. Legal, pronto. João Carlos, depende de você agora. O perfume é espiritual, João Carlos. Não está fedendo nada. Você é bonito, lindo. Tô de pijama. Gente, quem não conhece, essa aqui é a nossa querida amiga espírita. Isso. A Flavinha Canosa. Deixa eu falar baixinho aqui que o Rodrigo tá trabalhando ainda. Deixa eu falar bem baixinho. Então... Você veio para cantar, Flavinha? Não, que música, né? Índios, que o João Carlos falou. Ela tem que falar baixinho. Tá. Não, eu tava, quem me dera ao menos uma vez a música, né? Mas eu não aí, ó, viu? Ela canta bem? Não. Falou em rock, ela lembra. João Carlos, se quiser, pode vir, viu, João Carlos? Venha dividir a tela comigo, João, venha. Senão eu fico aqui sozinho. O Lourenço está dizendo que aprendeu aqui do perfume espiritual. O perfume espiritual eu sempre coloco, gente, porque é o seguinte, para você participar de uma live, a gente tem que usar, né, não só tomar banho, mas também passar o perfume espiritual. Qual que é o perfume espiritual? Da prece, da oração, estar em sintonia com a espiritualidade. E aí, vai, Flavinha, o que você acha dessas divagações? Você está divagando?
Lê de novo que eu viajei tudo. Eu já me perdi já na música de índio lá atrás, negócio na Raiz é Trovão. Flavinha, você entregou essa idade, hein, Flavinha? Né, triste, né? Eles eram tão novinhos. É. Ah, o João Carlos falou que fica devendo que a esposa tá dormindo. Então tá bom, João Carlos. Qualquer dia a gente te puxa pra live, tá? Vai preparando a voz pra cantar. Babi chegou. Cara, pensei que a Babi tava dormindo. Também pensei que ela estivesse dormindo. Tá jantando? Babi, se você quiser vir pra live também, vem devagar com a gente. Bem devagar. Devagar, bem devagar. Marti, lê de novo um pedacinho aí, vai que senão. Lê de novo a parte. A parte. Não sei qual parte você quer, Flavinha. Você quer do trovão? Nossa, filha do trovão. Lê a filha do trovão. Eu fiquei com isso na cabeça. Eu acho que eu vou sonhar com a filha do trovão essa noite. Vou pegar aqui. Pior que é tudo, é uma frase só, um parágrafo. Vamos lá, vamos pegar um pedacinho aqui. Desde a fonte que murmura ao riacho que canta e até a estrela que treme na abóbada celeste, no troar do trovão ou no chicote de fogo do relâmpago, nas coisas animadas e inanimadas, conhecidas e ignoradas. Eu já lhe amava, ó filha do trovão. Nossa Senhora, é difícil, viu? Mas assim, desde o princípio de tudo, né? Praticamente, a estrela na abóbada, não sei o quê, o chicote de não sei quem. Então, Ó filha do trovão, e se ó filha do trovão mata, né? Mata, isso aqui vai ser divagação filosófica para essa noite. Né? Gente do céu, não, vai estar 3 da manhã, a Marta olhando pro teto. O que pode ser a filha do trovão? Ó, você perguntou aquela hora, eu falei a chuva, porque, né, o que vem depois do trovão? Bateu as nuvens, fez o trovão, chuva. E o João Carlos já fez uma divagação também de Dom Quixote e Dulcinea. Eu falo que o João Carlos é uma enciclopédia ambulante. Ele sabe de espiritismo, ele sabe de literatura. É um sábio. Eu acho que o João Carlos, quando ele vai entrar na nossa live, ele pensa assim, qual gavetinha que eu vou abrir agora? Peraí. Ele não tá escola, não, é da cabeça mesmo, já automático. Tem um arsenal de informação na sua cabeça, eu fico impressionado. Ele fala, vou pegar o Aloysio no pulo. O que eu vou falar hoje? Eu só consegui ganhar do João Carlos uma vez na live, não sei de quem, que eu consegui escrever mais rápido que ele. Ai, gente. João é rápido. Até o trovão, né? A filha do trovão. Até antes, né? Difícil. E aí, como é que termina? Tá, e ele vem cá falando do tempo. Milênios rolaram na ampulheta do tempo que nunca existiu, do tempo que é o eterno presente. Senhor. E realmente, né, gente? O presente é que manda tudo. Ele psicografava, Luísa? Não. Tudo dele, né? Ele era assim. Não, é assim. Depois que ele não lia, a dona Terezinha, que era a professora acho que a primeira professora dele, lia as obras para ele. Então, ele lia, ele ouvia, e nas palestras você percebia que ele tinha muita intuição, né? A mediunidade dele era mais intuitiva nesse sentido. Mas não era psicofonia também, não tinha. Pelo menos que eu lembre, não. Mas ele tinha algumas percepções, que ele fala, principalmente como ele dormia pouco à noite, e ele tinha algumas percepções espirituais, sabe? Assim, ele tinha... Eu não vou dizer que ele via, porque aí já não saberia dizer, mas ele pressentia a presença de espíritos, assim, ele tinha esse pressentimento. Mas esses espíritos aqui é dele mesmo. Sim. É tudo da cuca dele, né? Por isso que eu tô perguntando mesmo. Porque você percebe que ele que tem um lado poético. Eu preciso testar, eu combinei de 10h40 testar a live do encontro com a Raiz, né? Só pra avisar se ela entrou, boa noite. Me pescaram aqui com essa live. Tá certo. Antônio. Mas aí você fica tranquilo. Tá, pode ficar tranquila. Só pra não prender também ela, né? Que às vezes vai dormir cedo. E a Raiz não tá aí também, ela entrou agora.
Só avisa ela que você está provisoriamente. E qualquer coisa a gente faz o stand-by lá. Mas se Deus quiser, vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. Não, eu tava esperando, né, testar no encontro, né, que se funcionar hoje, aí beleza. Parece que é meu celular. Então, não tem muito jeito, entendeu? É uma versão do celular, eu vi alguém reclamando que era uma versão lá do Samsung. Não tem jeito, que né? coisa. Mas você atualizou o programa? Tudo atualizado, tudo Não o Instagram, do próprio celular? Também, tá tudo em dia. Tá tudo em dia. Mas vamos lá, vamos devagar aí. E aí, devagar. Pô, os milênios foram. Aí ele vai fazer a declaração de amor, praticamente dita, né? Propriamente dita. Ele expressa toda a emoção, todo o lado afetivo dele. É por isso que eu amo você. Ó, filha do mistério. Olha só, filha do mistério. É por isso que eu amo você, ó, filha do mistério. Aí você fica perguntando, é por isso o quê? Porque o que ele falou aqui em cima... Acho que por tudo isso, né? Por todas essas vivências, essa situação, se ele já falava que desde a situação, desde o verme, desde o vento, desde tudo isso, ele já amava, por todas essas situações, a gente entende que ele a ama até hoje por isso. Mas será que ele não está falando da própria vida? E eu acredito que não. Que ele tinha realmente esse aspecto. Mesmo. Sim. Sim, porque não é só nesse momento aqui. Em outros momentos você percebe que ele faz esse mesmo colocação, sabe? Aí que tá, gente. A gente estava falando dessa saudade, a gente não sabe de quê. De repente ele conseguiu identificar o que é que ele sentia, esse vazio que ele sentia. Ele conseguiu entender, identificar o que é e quem que é. Não, o duro é o final, né? O final da coisa que dá um nó, né? Você achar que... Pode continuar, Marta. Você que veio ao mundo para me encontrar, e eu que lhe procurei de eternidade em eternidade. Então parece que ele já está... Ele sente que ele já está separado há bastante tempo. É um tempo que não existe, mas que ele... Parece que naquela encarnação é uma eternidade para ele, só dele estar separado. Ao mesmo, como você falou, se ele estava tendo contato com ela, se ela fazia parte do meio dele, ele estava vivendo, né, convivendo ali naquela encarnação, mas não podia ter a convivência que ele queria, então para ele era uma eternidade. E também aquela questão, por exemplo, eu acredito que ele sabia de quem seria, mas ela não sabia. Entendeu? Ele tinha a plena consciência de quem era a pessoa, mas a pessoa, né, eu acredito que nunca... Pode falar. Aí, se a pessoa não sabia, é um amor platônico. Ele vivia. Não, o amor que ele nutria por ela era um amor verdadeiro. Mas, por exemplo, a pessoa não sabia. Ele não tinha como manifestar esse sentido. Né? O fato dele não poder viver esse amor que ele sentia, da pessoa não saber, é um amor platônico. Sim. Porque mesmo naquelas condições, a gente já viu várias pessoas, não é que às vezes fala, não, ele não poderia conviver com uma pessoa porque ele estava numa cama, estava cego, tetraplégico. Poderia perfeitamente, né, uma pessoa que o amasse profundamente conviver com ele naquelas condições. Quantos casos a gente já vê na vida real, né, dessas situações? Sim. Isso não ia impedir. Eu lembrei aqui do Stephen Hawking, não sei se vocês lembram dele. Sim. Ele faleceu há pouco tempo aí. Ele teve uma vida parecida, uma situação parecida. Né, com 20 e poucos anos, ele foi perdendo os movimentos, né? Só que ele foi brilhar para outros lados, né? Ele brilhou no campo da física. E foi assim, e ele viveu, né, o amor dele. Então, quer dizer que o fato do Jerônimo ter essa situação física, né, que impedia ele um pouco mais do que o nosso corpo nos prende, né? O corpo dele prendia ele mais ainda.
isso não impedia, não era fator impeditivo. Uhum. A questão é que às vezes a pessoa que ele identificou precisava passar por outra experiência e ele precisava passar, né, por aquela que ele estava passando. Eles não podiam estar juntos ali. O doído é você ter a intuição, né? Você saber o que é, né? É a mesma coisa, né, Marta? Se você pensar, sei lá, você tem essa intuição, a pessoa é casada com filho. Aí, feliz no casamento, claro, nunca vai, não ia largar a esposa, por exemplo, né? E é uma coisa que você vai nutrir sozinha, né? Ninguém vai destruir a relação de ninguém. É triste, né? São situações que acontecem, que fogem às vezes a vivência. Tem até como é que é? Eu não lembro. É uma história que fala do... acho que é uma viagem de trem, né? Quando você nasce, tem algumas pessoas, quando você encontra uma pessoa querida, só que você vai para sentar ao lado dela, já tem uma pessoa sentada naquele banco, né? Eu não lembro o nome da mensagem, mas ela é bem tocante, é mais ou menos nesse sentido. E aí, eu não lembro o nome, acho que é o trem, alguma coisa assim. Tem toda uma construção da nossa vida, como uma viagem, faz uma comparação da nossa vida com uma viagem de trem. João Carlos deve saber, daqui a pouco ele até coloca aí. A gente tem que entender também que tudo é um breve momento, né? Nessa vida é tudo muito rápido. E hora a gente está aqui, hora está lá, né? Passando por experiências diferentes, encontrando pessoas diferentes, né? O João Carlos está falando que teve um soneto dedicado à musa dele. Então, acho que ele está no Escalada de Luz mesmo, João Carlos. Que eu lembro que o João Carlos até falou que era um soneto. Que ele fez. Travou. Avô com a mão na cabeça, assim, E caiu a Marte. Foi embora, caiu. Dá zoom não, o cabelo tá ruim. Deixa eu ver se eu trago ela de volta aqui. Traz ela assim, eu já vou saindo para testar a live com a Raiza. Não vou nem poder entrar, que você vai escrever não entre. Teste, não entre. Aí o Aloysio entra. Voltou. É desobediente demais, né? Você viu, Martin, eu já testando a live? Eu escrevo teste, não entre. Aí o Aloysio vai lá e entra. Foi desobediente, nunca vi. Tem que falar com ele, entra. Aí ele não entra. Faz o contrário. Surpresa, né? Surpresa para o Aloysio, ele não entra. Ele não entra. Flavinha, vai lá então. Vocês devagando, então eu vou lá testar, tá bom? Espero Obrigado funcionar. pela presença, tá? Vamos ver, Beijo. imagina, devagar. Qualquer coisa, estamos juntos aí, tá? Valeu, obrigado, gente. Flavinha. Bom finzinho para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Até mais. Boa sorte lá. Obrigada. Tchau. Pessoal que chegou também aqui, deixa eu ver, um jovem médium, a Babi que já chegou também, caminhando com o Consolador, o Jorge Miyashiro, o Vander Souza e a Gabi. E a Cris Carla também. Sejam bem-vindos. Eu perdi o nome de todo mundo aqui. Perdeu, né? Porque quando você sai da live, perde. Amanhã, a Babi está colocando aqui que amanhã eu e a Júlia Medeiros, do Espiritês, e o Vitor Von, do Aprendiz Assis, vão estar às 7h30 da manhã, que era para ter feito a live hoje, mas deu um problema técnico, então a gente vai estar amanhã, às 7h30, tentando desmistificar o mau humor. Então, 7h30 da manhã, aqueles que quiserem acompanhar a gente, vão estar eu, a Babi, a Júlia Medeiros e o Vitor Von. E o João Carlos fala assim, ó, talvez seja o segredo esteja nesse amor platônico, já que não se pode segurar o trovão. Viu, Mari? Era para ser hoje, mas tem um problema técnico e faltando acho que 5 minutos, o Vitor Von falou que estava com esse problema, se poderia ser para amanhã. Então, amanhã, às 7h30, estaremos acordando aí com o cafezinho para participar dessa live lá. Tá bom? Ô Marte, ô João Carlos, se você achar esse texto aí que eu falei do trem, posta depois pra gente, tá? Esse é interessante. E esse soneto que ele fez também, como você tem o livro O Escalada de Luz, vê se você posta ele também na sua página lá, pra gente, seu perfil, desculpa, pra gente poder fazer a conexão, tá bom? Ô Marte, aí continua essa parte pra gente. Ó, eu vou ler, depois você tenta devagar um pouco. Devagar.
Procurei por você até que um dia um ser angelical, compadecendo-se do meu desgaste, do meu sofrimento, de todo o meu drama, de toda a minha tragédia, pôs as mãos diáfanas sobre os meus ombros cansados e sussurrou-me aos ouvidos com uma voz melódica. Não adianta, meu filho. Você nasceu para ela, mas ela jamais existirá para você. Parece que veio uma mensagem espiritual, né? Como se fosse um protetor espiritual ou um espírito mais evoluído que veio trazer essa mensagem para ele. Não foi isso que parece para você? Isso, foi alertar, né, de que ele estava sonhando com uma coisa que naquele momento era impossível. Veio alertar para ele voltar para a realidade, para a razão. É muito interessante esse lado, né? Porque essa reflexão que faz, que nem, por exemplo, essa saudade, que a gente pode misturar. A saudade de um tempo vivido. Você lembra uma fase que você viveu. Então, vivi essa fase, é legal, tenho saudade daquele tempo. É uma situação do presente. Aí você, às vezes, tem uma saudade e você não sabe do que é. Que pode ser desse momento que você estava no plano espiritual. Você, como você falou, tinha um pouco mais de liberdade, um pouco mais de ação. E tem também, talvez, uma saudade de alguém, como era o caso dele, de um amor que ele tinha procurado, vivenciado. Não que... Aqui eu acho que ele faz uma conjectura, como você falou. Não que fosse, por exemplo, de encarnação em encarnação ele ficou procurando por ela. Mas nessa encarnação ele estava tão preso, tão amarrado numa situação física, que parecia uma eternidade, esses momentos que ele vivia. Isso. Parece que é isso que ele quis dizer aqui, né? Que aqueles anos, né? Ele ficou o quê? 50 e poucos anos aqui. Sim, então, 50 anos. 50 anos. Para ele, esses 50 anos sem poder, assim, desfrutar, né? Usufruir dessa liberdade, dessa convivência, para ele era eternidade. E eu acho interessante que a gente, normalmente, só espírito evoluidíssimo mesmo, por alguma razão, é que tem a consciência desse tipo de coisa. Sim. Essa consciência mesmo de, né, do da vida das vidas, né, das pessoas que já passaram, né, pela sua vida. Ele parece que tem essa consciência nesse momento. E só que como isso, ele não deveria viver isso, né, não faz parte do plano reencarnatório, ele não deveria viver isso agora, o protetor dele vem alertar, no caso, ou né, alguém, né, que está ali, vem alertar que ele tem que cumprir alguma coisa aqui, que é para ele voltar à razão. E aqui ele não fala, mas assim, aqui ele não fala porque ele retrata ali que ele sentiu uma dor naquele momento, mas que essa criatura, né, esse ser angelical, veio falar para ele, agora tá assim, mas... que o João Carlos até pergunta assim, ele fala assim, o que desanima é a palavra jamais que ele usou. Então, aí eu acho que ele focou muito na dor que ele sentiu, mas certamente esse ser angelical trouxe para ele um conforto de alguma forma. Eu não sei se esse jamais não seria, por exemplo, na atual existência, né? Que para ele, vamos supor, a busca talvez fosse uma coisa tão encantadora de poder encontrar, e aí parece que fala assim, não dá nessa encarnação, por exemplo. Então, talvez ele colocou esse jamais, porque a gente acredita, né, que tem aquela teoria das almas gêmeas, que a gente sabe que não existe duas almas que foram criadas e separadas que buscam se encontrar, né, naquela teoria que se propaga por aí, né? O que existe, na verdade, são almas afins, que você tem a mesma similitude, a mesma forma de pensar, que quando você encontra, aquela situação até que a gente colocou logo no encontro espírita, logo no começo. Quando você encontra uma pessoa, você vai falar que prazer, ela fala que saudade, né? Aquela frase que começou. Essa frase, na verdade, quem postou a primeira vez
foi o pessoal lá do Audiobooks, né, agora o Sertão Espírita, e a gente copiou lá para o Encontro Espírita. A gente achou muito interessante essa frase, porque o que você vai encontrar com uma certa, não com uma frequência plena, mas são almas afins. Não necessariamente que essas almas afins vão ter que conviver juntas. Às vezes, situações diversas vão trazer que elas estejam cada uma num lugar, mas que às vezes só do olhar você já tem a certeza de que a reencontrou de outras vidas, de uma situação assim. Uhum. Isso, e também, é uma outra coisa que me passou pela cabeça aqui, ela jamais existirá para você. Pode ser que tudo que ele vem falando aqui seja uma criação da cabeça dele, uma idealização. Porque, tipo assim, ele estava preso numa cama, ele idealizava. Se eu não estivesse aqui, eu estaria vivendo tal situação. Flavinha falou que deu certo lá. Quer voltar de novo, Flavinha? Deixa eu ver o que o João Carlos está falando aqui. Será que não é um caso semelhante ao do Públio Lentulus, que negligenciou o amor de Lívia? Não pode mais viver esse amor? Não sei. Ele não, mas eu acho que um dia ele vai, né? Que bom que funcionou. Eu acho que um dia ele vai, não vai? Vai. O Emmanuel não vai encontrar finalmente a Lívia? Teoria do Fábio Júnior. A música da Alma Gêmea que a gente falou. Agora eu cheguei lá no último comentário dele. Mas pode ser também que... chamar a Flavinha de novo. Vamos chamar a Flavinha de novo. Então chamar. Vai. A Flavinha vai cantar a Alma Gêmea para nós. Flavinha vai cantar a Alma Gêmea para nós, hein? Vamos ver a Flavinha cantando a Alma Gêmea. Pode cantar, Flavinha. Marte tá rodando aí. Não, tá aqui. Tá rodando. Eita, não tá aparecendo para mim. Mas eu tô aparecendo para você? Você tá, mas a Marte não. Você tá vendo a Marte? Eu estou. Você tá me ouvindo, Marte? Tá. Ela tá rodando. Tá rodando, tá rodando. Não, eu tô falando normal com ela. Fala, Martiele, um pouco pra ver se ela te escuta. Quem é a Flavinha? Não, ela não tá te vendo. Nem eu tô vendo. Eu vou fechar, você chama de novo. Você. Tá, vai lá. Que coisa. Eu tava vendo. Ela já tá na live? Não, ela estava e saiu. Agora vamos ver, trazer ela de volta. Vamos ver se ela volta agora. Só porque eu falei que ela ia cantar. Deu agora? Agora não tá aparecendo. Ixi. Deu certo lá pelo encontro. Você não tá pelo encontro? Não, tá pela amiga. Não, tô pela amiga. Tô até olhando aqui. Foi a mesma coisa. Agora ela arrumou um problema, resolveu um problema, não conseguiu arrumar outro. Vou tirar um print aqui. A gente tem que dar Flavinha, a gente tem que dar um passe no seu celular, Flavinha, não é possível. Meu Deus, passa a distância pro celular. Não é possível, gente do céu. Fica só vocês aí, que senão eu vou atrapalhar. Tá, fica aí. Então tá, Flavinha. Tá, beijo. Vitor, boa noite. Que coisa, meu. Eu não tô estranho, vendo. Né? Tá certo? Agora tá me vendo? Não, você eu tô vendo o tempo todo. A Flavinha que eu não tô vendo. Mas eu tava vendo normalmente ela aqui. Não via você rodando, nada. Eu tava vendo. O João Carlos tá falando que dá pra ver os três. Então. Pra mim tava normal. Que coisa louca. Vai saber, né? Então, o Vitor entrou. Boa noite, Vitor. E a Maria Almeida também. Aí, todo mundo tá vendo os três. Eu que não a vejo e ela não me vê. Aquela hora, né? Que agora ela saiu também, né? Uhum. Mas eu estava vendo, eu via tanto vocês aqui no meu celular como pelo computador. Eu não estava tendo dificuldade. De algum conflito, sei lá. Bom, em todos os casos, a gente fica de stand-by amanhã no Encontro Espírita, né? Então. E aí, Martiele, o que mais você fala desse texto? Eu perdi o que eu estava falando aqui. Eu vou ter que ler de novo. Não, nessa parte, assim, né, que ela jamais existirá para você, aí finaliza assim: ó linda e misteriosa deusa dos meus sonhos. Então. Aqui também a gente pode interpretar que
que, de acordo com o próprio título, ele criou essa pessoa. Ele criou essa situação. Como eu tinha falado lá, ele ficava imaginando, se eu não tivesse preso aqui, teria conhecido alguém, de repente é alguém que ele já conhecia, teria vivendo uma situação com essa pessoa. Mas aí a razão vem e lembra ele que não é por aí. Esse jamais existirá para você. Talvez ele pensa que isso aqui é uma criação da minha cabeça, isso não vai existir. E linda e misteriosa deusa dos meus sonhos. Ela está nos sonhos dele. Sim. O que é interessante que a gente fala assim, né? Quando você vê uma poesia, quando você vê uma obra literária, e aí vai ter um monte de pessoas que vão fazer a análise do que o autor escreveu. E se você chegar, e aí vão ter diversas interpretações, principalmente dos autores mortos. Mas quando eu já vi casos de você, pessoas que fizeram análise literária de poesias, de livros de algum autor, e chega a uma conclusão que vão perguntar para ele, mas o que você achou disso aqui? Não, eu não pensei nada nisso. Então, é interessante como as pessoas têm a capacidade de encontrar situações que o próprio autor não pensou. Então, aqui a gente está analisando uma situação que a gente não sabe se é o real ou o imaginário. Eu acredito que seja uma situação de vivência, que ele já teve. Mas eu não posso afirmar com certeza absoluta. Que a gente sabe que ele tinha uma pessoa, que ele nutria um amor verdadeiro, de outras vidas, a gente sabe que ele tinha. Agora, exatamente dizer se isso daqui é uma realidade ou uma divagação da mente dele, fica na interpretação de cada um. Mas a gente consegue abstrair desse texto, mesmo partindo por essa questão, se era isso ou aquilo, alguns conceitos que a gente pode fazer a análise. Na primeira parte, toda a parte da evolução do ser, desde a situação do verme, passando por todos os detalhes da natureza, chegando à questão até de fazer análise do tempo. Que ali eu achei que a parte nevrálgica da conjectura foi ali, né? A questão do tempo. Isso, ele... Vou ter que voltar aqui que eu não memorizo. O tempo é eterno presente. Então, se a gente for... A gente pode lembrar também, né, que a gente ficar preso em passado ou ficar preocupado demais com o futuro e usando, assim, deixando isso prejudicar, né, o nosso dia a dia, a gente esquece de viver o presente, que é o real. Sim. Que é o que vem ali, que é a razão, né? Que é o que a gente está mesmo ali, que é o não tem mais nem menos. E às vezes, às vezes não, sempre, essas divagações na nossa mente, isso aí acontece muito da gente se pegar nessa situação, não nesse sentido de um amor platônico, não assim, mas em outro sentido, em outras questões, outras situações. A gente pensa muito nisso. E se fosse de tal jeito? E se eu tivesse feito isso? Se eu não tivesse feito isso? A gente viaja com essas questões. E logo vem, né, o clique. Não, peraí, vamos voltar para a razão aqui, porque aconteceu isso, então tem que agir de tal forma, ou então não aconteceu, nem vai acontecer, e se não aconteceu porque não faz falta. Então, assim, a gente vive isso. Eu acho que a gente divaga tanto em relação ao passado como em relação ao futuro. Isso. Somente nos planos, né? Pensar no futuro é uma coisa assim, é meio que automático. Coisas mais corriqueiras. O que eu vou fazer amanhã? Você já está você já está pensando sobre o futuro, que o amanhã não aconteceu. Amanhã eu vou acordar, fazer isso, fazer aquilo. Você tem uma programação, você tem uma ideia.
mas nem sempre aquilo acaba concretizando. E relações do passado, você pode fazer divagações, mas que ela traga para você ensinamentos. Né? Não adianta falar, se eu tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo, certamente você não seria o que você é hoje. Aliás, acho que foi isso que você falou na sua palestra hoje, não foi? Foi. E tudo que a gente viveu, vamos pegar aqui o que ele está falando, desde o verme, desde a partícula subatômica, até a condição de humano, tudo que a gente viveu nesse tempo até hoje, dia 26 de maio de 2021, torna a gente o que a gente é. Né? Exatamente. Certo ou errado, errando, acertando, bem ou mal, é o que a gente é. E assim, agora a gente devagar, de repente, às vezes é até importante. Porque às vezes a realidade é tão dura para algumas pessoas, depende da maneira que a pessoa interpreta. Então, dar essas viajadas aí, dependendo, é até bom para relaxar e, de repente, ter uma ideia de alguma coisa que você pode fazer de diferente. Né? Porque o que te trouxe até aqui, talvez não vai te levar adiante. Então, é importante, às vezes, a gente mudar alguma coisa, ressignificar alguma coisa. E você pensar no passado mais como uma forma de aprendizado. Porque muitas decisões que a gente toma na vida, e aí você faz um retrospecto, fala assim, bom, naquele momento eu fiz a melhor escolha da minha vida. Porque quando você vai fazer uma escolha, seja mudar de profissão, seja escolher um curso, seja qual um relacionamento, você vai analisar com base nas situações do presente. Uhum. Você não consegue fazer uma projeção no futuro. Você faz alguma, né? Mas você não consegue ter a plena ciência do futuro. Então, tudo que você analisa, você está analisando com base em situações da sua vivência e do momento presente. Naquele momento, você fez a melhor escolha. Se depois acabou não sendo uma boa escolha, são consequências da vida. Porque também se a gente não tem a condição da previsibilidade. Se a gente soubesse tudo exatamente como seria, a vida seria uma coisa tão estranha, né? Já sei o que vai ser amanhã, já sei o que vai ser depois da manhã, já sei como vai ser esse emprego, já sei como vai ser esse relacionamento, já sei como é que vai ser aquele curso. Então, não teria sentido, não teria... E assim, às vezes as coisas que a gente faz lá atrás é com o conhecimento que você tinha. Hoje você tem mais conhecimento. Né? Talvez hoje você não fizesse o que você fez lá atrás, mas você precisou passar por tudo aquilo que você passou para chegar na conclusão do que você é hoje, para chegar no que você é hoje. E isso vai servir de base para o que você vai ser amanhã. Exatamente. E é assim que eu penso também, isso é uma coisa minha, particular. Se fluiu fácil, é porque tinha que ser. Agora, você está teimando com uma coisa que não flui, é porque não tem que ser. Sim. É mais ou menos por aí, né? Às vezes as pessoas ficam insistindo por um determinado caminho, ela acaba, às vezes, até trilhando aquele caminho por tanta insistência, mas às vezes não era por ali. Não é ali. Aquilo vai ter dificuldade o tempo inteiro. Sim. Em todos os sentidos. Não só o profissional, o amoroso, qualquer outro sentido. Então, essa questão é muito... Pode falar. É uma questão muito própria, eu acho. Como é que fala? Se não está dando, sabe, está sendo forçado demais a coisa, não é por aí. E às vezes a gente teima demais na nossa vida. Principalmente quando é mais jovem. A gente, às vezes, no ímpeto de que, não, eu quero porque eu quero, porque eu quero, tá. Você vai, às vezes, até conseguir aquilo que você quer. Mas não vai ser aquilo que você tinha que estar fazendo, trabalhando, vivendo. Isso, e a gente, quando mais novo, a gente teima e não ouvir o que as pessoas falam. Os conselhos, os famosos conselhos. Depois de uma certa maturidade, a gente entende. A gente sabe aproveitar os conselhos. E outra coisa, até a Flavinha falou isso numa live que eu fiz no sábado, para comemorar os inscritos na minha página aqui. Ela que me alertou, eu não sabia que eu
que eu fazia isso. A gente aprende com os outros. Tipo, com a experiência do outro, não só com a nossa. Sim. E eu, às vezes, eu tenho facilidade de aprender com a experiência do outro, mas caminho já é um pouco mais difícil. Né? Igual acontece, eu observo alguém que fez alguma coisa ali, não está dando certo, eu não vou fazer. Não vou tomar aquele caminho. A gente observa isso também. E outra coisa que me veio na minha cabeça com esse texto. Divagação acontece aonde? Na mente. Né? A gente cria, ou vem na mente, na cabeça, alguma coisa do tipo. Seja por saudade, seja por idealização, seja o que for. A gente cria aqueles pensamentos. E aquilo, a gente sabe que o que a gente pensa, a gente atrai. Então, assim, às vezes a gente tem uma vontade, a gente sente que mais para frente a gente vai conseguir, porque é uma coisa difícil de conseguir. Então, trabalha essa mentalização. Não vamos chamar de divagação, vamos chamar de mentalização. Hoje em dia a gente vê falar muito disso. Vamos supor, eu quero uma casa, eu quero comprar uma casa. Aí eu planejo ali, daqui 5 anos eu vou ter dinheiro para comprar a casa. Mas então eu fico mentalizando como que vai ser a casa. Eu já morando lá dentro, com quem que vai estar lá dentro comigo. Então isso aí é interessante. Sim. É importante você cultivar esses pensamentos. Pode ser uma divagação, que às vezes você vai pensar uma coisa tão absurda, mas que você vai conseguir. Porque a primeira forma de você realizar qualquer coisa, seja material ou até de onda espiritual, é na mente. É ali que acontece. É na nossa mente que acontecem as criações. Exatamente. Depois da mente vem as realizações, quando você, tendo a vontade, né, colocando a vontade em ação, aquilo que o Emmanuel coloca muito, e o próprio o Livro dos Espíritos também, né, das nossas transformações, como que a gente pode, né, bastaria vencer as nossas imperfeições, basta apenas, mais simples, mas basta apenas a vontade. Para a gente vencer as nossas imperfeições, como também para conseguir alguma coisa. Você teve uma intuição, você quer fazer alguma coisa, você criou na tua mente, e você acha que é uma coisa boa, que aquilo vai trazer um benefício para você, sem prejudicar alguém, então, coloque a vontade em ação. Isso. E tem que ter atitude. O mesmo vale para comportamento também. Se eu tenho um determinado comportamento e eu não estou satisfeita com aquilo, tem dificuldade de mudar, mentaliza, já é alguma, né, já tem a vontade, mentaliza e passa a trabalhar naquilo. A gente também tem que agir. Não pode deixar esses pensamentos virar divagação. Não pode deixar isso ficar dominando a cabeça da gente, ficar só no pensamento, né? O João Carlos está falando que chama de projeções. Projeções, isso. E engraçado que o cérebro, ele tem a capacidade da gente, como é que fala? Ele não consegue diferenciar a realidade da ficção, né? Da mentalização. Existem vários exercícios, né? Isso. Por isso que quando você fica lembrando de uma situação que você viveu, que você sofreu muito, você sofre de novo, do mesmo jeito. O cérebro traz aquilo à tona. Por isso que não é bom. Eu lembro de um livro, quando eu fiz francês, de literatura francesa, não vou lembrar o nome do livro agora. Mas fala francês aí pra gente. Não vou falar em francês agora. Chega a Babi que fica falando espanhol, buenos dias. E ele faz toda ele constrói toda uma história, ele volta no tempo, lembrando quando ele vai, não sei se tomar um chá com uma bolacha Madeleine, por exemplo. E aí com isso, só com a situação da bolacha, ele faz uma viagem no tempo. Então ele escreve o livro praticamente com aquela sensação, com aquela vivência. Como você, por exemplo, às vezes, alguma coisa não tem o sabor de infância para você? Alguma coisa que você comia da infância, que você fala, nossa, isso aqui tem sabor de infância. E você automaticamente viaja no tempo. Você fez eu lembrar de uma coisa. Que coisa? Falar em sabor da infância. Tem um produto, eu até esqueci, eu não sei se é Bom Ar,
É aquele espirrar, né, de spray, com ar. para cheirar o ambiente. Que a fragrância tem o nome de cheiro de infância. Não sei se você já viu aí. Já Não, deve não ter vi. visto. Mas deve ter, Aí tá. tem igual tem cheiro de capim, de mar, não sei o quê, tem o cheiro de Sim, infância. Aí tem um influenciador ele não é influenciador, ele tem um Instagram aí, ele posta alguns comentários que eu acho interessante. Aí ele pegou um desse, gente, isso aqui, olha que absurdo, cheiro de infância é uma coisa tão particular. Cada um tem a sua lembrança sim. de infância. Cada um sente o gosto da comida que comia quando era criança e o cheiro. Aí eles me colocam o nome de cheiro de infância. Quem garante que esse cheiro aqui vai me lembrar da minha infância? Ele fala Pode ser da pessoa que criou, né? da pessoa que criou aquela fragrância. Mas é isso mesmo. Aquilo fica fica no cérebro. Sim. Não, é muito comum, né? Por exemplo, eu lembro que a minha avó, ela tinha algumas coisas que ela fazia e que por mais que as minhas tias tentaram imitar, tentaram fazer a receita, nunca ficava igual. Não fica. Então é umas coisas muito particulares. E a minha tia faz, alguma coisa fica até perto, mas não é igual. Então, e você lembra daquilo, por exemplo, determinadas situações, vivências. Então, quando de repente, uma música, se você ouvir uma música, você vai lembrar de um momento que você já viveu, que aquela música tocou, sabe, aquelas situações que remetem ao passado, que faz você ter essas divagações também. Exatamente. Eu acho que o povo está querendo dobrar aí, Luiz. Acho que sim, né? O João Carlos falou que está desdobrando. Se eu subir, já sabe. Então, vamos fazer o nosso encerramento, né? Que já estamos também às 11h10, né? E amanhã tem que acordar cedo para a live mesmo, com... amanhã. Ainda bem que esquentou um pouco aqui. Aqui também hoje está mais quente. Mas eu ouvi falar que no fim de semana vai esfriar. Você faz a prece para a gente? Eu vou colocar a música, pode ser? Pode, faço. Então vamos lá. Convido vocês a fechar os olhos, manter a consciência, elevar os pensamentos a Deus. Primeiramente, agradecer pelo dia que tivemos, por todas as oportunidades que surgiram durante esse dia, pela oportunidade da vida, dessa encarnação. E vamos imaginar que nós estamos acima, enxergando o nosso planeta de longe, de mãos dadas, juntando toda a nossa força e mandando energias positivas, assim como outros grupos, outros espíritos, para todas aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, seja de qual ordem for, para aqueles que estão em sofrimento, desesperados, não sabem o que fazer, que eles se acalmem, que eles possam perceber a intuição dos seus amigos espirituais, dentro dos hospitais, nas penitenciárias, dentro dos lares, nas ruas, onde tiver alguém com desespero nesse momento, desespero psicológico, que essa pessoa possa ser acalmada. Que as pessoas possam se tocar também pelo sentido desse momento que a humanidade está vivendo. Que a gente possa transformar, ressignificar o nosso ser. Fazer desse planeta um lugar melhor. Sempre, cada vez melhor. Que a gente possa permitir a nossa mente ter os momentos de distração para a gente conseguir equilibrar nossas energias, mas sempre voltando à realidade, sempre colocando em ação, através da nossa vontade, todas aquelas ideias que a gente tem. E sempre lembrando também que todo mundo tem um motivo para agradecer todo dia. É só buscar a fundo que encontra.
Então, por isso, exatamente por isso, a gente agradece esse momento, agradecemos por essa oportunidade, por essas pessoas que estão aqui reunidas, cada um nas suas casas, mas a gente sente como se estivesse fisicamente junto. Que Jesus possa continuar na casa de cada um de nós, nas suas casas, na minha casa, que Ele seja sempre bem recebido dos nossos lares. Que todos tenhamos uma boa noite, uma noite tranquila, e que amanhã a gente pode renovar e pronto para mais um dia não vou dizer luta, né, mas mais um dia de vivência, de experiência. Assim seja. Que assim seja. Antiele, agradeço de coração sua presença, sua colaboração nesse projeto que não é meu, que não é seu, mas que é de todos nós. Tá? E como sempre eu desejo que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, Obrigada. gente. Tchau.